você realmente tem liderado com propósito, ou qual é o seu propósito ao fazer o que você está fazendo, em ser o que você está sendo e em adquirir o que você está adquirindo. Nós não somos isentos disso, nós somos falhos. A diferença está em você admitir esse erro, você saber reposicionar, Mudar de rota. as velas e mudar de rota. Cara, é algo incrível, porque você fala com tanta clareza sobre propósito e é nítido o respeito e o amor e a comunhão que você tem com Deus, não só como homem, mas em seus negócios. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Além do Topo, onde nós conversamos com pessoas que têm histórias bacanas, histórias de superação, pessoas que vieram lá de baixo, estão no topo e o mais interessante, permanecem nele. Show de bola! Estamos aqui hoje com uma pessoa bem interessante para vocês conhecerem um pouco da história. Ele que é escritor agora, é estrategista, administrador e também especialista em gestão de empresas na área de gestão pessoal. Queremos apresentar para vocês Ale Dantas. Obrigado, Natanael, Vinícius, uma satisfação imensa conversar com vocês, falar um pouquinho sobre da minha história, um pouquinho sobre o que eu sei e que eu vivo aprendendo. E o título do podcast faz muito jus à história de vocês e também a minha, que é justamente nós crescermos, avançarmos diante de tantas dificuldades e que para muitos achavam que nós não conseguiríamos chegar no topo, nós estamos além do topo. Isso é verdade. Show de bola. Ale, vamos começar aqui com a primeira pergunta. A gente quer primeiro entender um pouco de como foi sua base, como foi lá no início. Nós sabemos que hoje você está à frente de uma grande empresa, né? A ProTurismo. Você é gestor, é CEO dessa empresa. E hoje você já tem uma mente empreendedora, já é uma pessoa que pensa fora da caixa, já é uma pessoa que tem já um know-how para apresentar, mas nós sabemos que nem sempre foi assim. Tudo tem um começo, né? Tudo tem aquele momento que tem aquela virada de chave, que tem aquele ponto inicial. E como foi o seu? Na sua infância? Foi logo agora já por último? Como é que aconteceu esse momento? Perfeito. Tem uma frase que o pessoal costuma muito falar, que por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. Isso. Claro, né? Todo o CNPJ ele é constituído de CPFs. E quando eu cheguei no estágio onde eu estou, foi uma longa jornada de mais de 20 anos trabalhando em diversos segmentos, em diversos setores, em diversos empregos, tendo experiências boas, desagradáveis, ruins, péssimas, maravilhosas, extraordinárias. E ao longo desse tempo eu fui aprendendo. E quando eu olho para trás, eu fico pensando, meu Deus, quem diria que aquele garotinho nascido da Areia Branca, cidade próxima a Mossoró, 45 quilômetros de distância, já é uma cidade pequena atualmente, imagine há 30 e poucos anos atrás. E quando eu lembro da minha infância, eu lembro que foi uma infância difícil, no sentido não de passar muitas privações, embora que eu tenha passado elas, mas principalmente por conta da situação da família em que eu vivia. Eu sou filho de um ex-traficante, filho criado por uma doméstica. A minha mãe, né, foi dona de casa, mas eu não vivi com os meus pais no início da minha... No início da minha jornada, assim, como filho deles, sim, né? Até os 6 anos eu morei com eles, mas depois disso eu passei a morar com a minha tia e o marido dela, os dois sendo minha madrinha e padrinhos de batismo. E eles, como um barbeiro até hoje, com seus 80 anos, vai fazer no próximo ano, ainda é barbeiro, e ela infelizmente faleceu em 2019. Ela era barbeira, era cabeleireira, era vendedora de confecções, fazia de tudo um pouco para, né, acrescentar um pouco na nossa renda. E assim, foi um momento, uma infância, uma história difícil nesse sentido, porque eu não tinha tudo que eu gostaria de ter como criança. Então, eu não podia ir para os parques em algumas épocas do ano, porque eu não tinha dinheiro para ir. Ou em alguns círculos de amizades, eu não poderia estar naquele círculo de amizade, porque como eu era conhecido como o garoto, filho de Tião de Camilo, traficante, então as mães desses meus coleguinhas diziam, olha, não chegue perto, mesmo sabendo que eu não tinha nenhum risco a oferecer, mas só o fato de ter um nome
né, carregando esse nome, essa trajetória do meu pai. Então as pessoas diziam, não chegue perto porque é o filho do traficante, porque é de família assim, de família assada. Então minha família, por parte de mãe, sempre foi uma família muito honesta, muito bem estruturada. Já a família do meu pai era totalmente o oposto. Então, assim, eu cresci com eles nesse pouco tempo e nunca neguei minhas origens, nunca neguei de quem eu era filho, nunca neguei de que eu muitas vezes ia para a escola sem tomar café, porque na casa dos meus tios, né, dessa minha tia e desse meu padrinho, não tinha naquele momento para a gente tomar café. E o que é que essa minha tia fazia? Ela saía, ela dizia para mim, meu filho, meio que me enganava, né? Não deu tempo de fazer o café, de preparar e tudo, vá para a escola e daqui a pouco eu chego lá com o seu café da manhã. Ok, o nome dela é Maria. Chamava ela carinhosamente de Bia ou de Mariola. E com umas horas depois ela chegava com o café da manhã, porque ela passava na casa das irmãs dela, dos irmãos, fazendo alguma coisa para poder ter um dinheirinho, ou até mesmo em troca desse serviço, lavar prato, arrumar a casa, ou até mesmo bater na casa de irmãos ou de conhecidos ou de vizinhos e pedir algo para mim comer, para eu comer. Então, assim, foi uma infância difícil nesse sentido, porque eu não tive o que muitas crianças hoje nessa geração atual têm. Então não tinha internet naquela época, eu não tinha acesso a videogame, minhas brincadeiras eram na rua, era na calçada, moro numa cidade pequena, que você não tem muita coisa para fazer. Isso era mais, então a gente usava a imaginação, criatividade. Então foi um momento difícil, mas que foi muito bom, olhando depois, sem romantizar o sofrimento. Claro que quem sofre na hora nunca vai dizer coisa boa, sofrer, né? Não ter comida, não ter alguém para brincar, ou ser rejeitado por certas pessoas. Claro que isso dói, ainda mais para uma criança. E eu, sim, eu sou muito grato a Deus, e em segundo lugar, grato a essa minha tia, que me criou, porque toda a base que eu aprendi de caráter, de honestidade, de disciplina, eu fui meio que criado com um regime militar, porque era às 6 horas da manhã ou antes, acordava, né, se arrumava para ir para a escola, ou quando não tinha escola, fazia o quê? Arrumava a casa, então eu tive que aprender a lavar roupa, lavar banheiro, lavar casa, arrumar casa, é, costurar, tudo que você puder imaginar que um homem e uma mulher precisa aprender, eu aprendi nos primeiros anos, através dessa mulher. Então, assim, eu devo a minha vida, né? Abaixo de Deus, eu devo a minha vida a ela. E foi uma das maiores perdas da minha vida, assim. Em seguida, antes dela falecer, meu pai faleceu. Foi uma dor muito, muito ruim, muito triste. Mas, assim, meu chão meio que desabou quando ela faleceu. Eu senti muito pelo meu pai. Porque a gente era próximo, apesar de tudo. Nunca neguei que ele era meu pai, nunca neguei que ele era negro, que ele era traficante, que ele era analfabeto. Nunca neguei que eu era de famílias desse tipo de família. E assim, mas quando ela morreu, a minha tia, assim, eu fiquei sem acreditar. Porque realmente, assim, é uma pessoa que, se não fosse ela na minha vida, eu não seria parte do que eu sou hoje. Decisões definem destinos. Isso só prova que não são suas condições. Você acabou de provar que não são suas condições, e sim as decisões que determinam onde você vai chegar. Porque você não tinha um ambiente, digamos assim, propício para se tornar quem você é hoje. Mas as decisões que você tomou foi que determinou aonde você chegou até aqui e onde vai chegar muito além. Concordo 100%, né? Principalmente quando as pessoas me perguntam assim, Vinícius Natanael, sua história é muito bonita, muito tocante, você nunca se traumatizou? Eu vivi vários contextos de situações dolorosas, porque enquanto eu morava com esses meus tia e tio, passando um pouco dessas privações, tinha um contexto que esse meu tio, graças a Deus hoje ele não é mais assim, mas na época, quando eu morava com eles, ele era alcoólatra. Então ele bebia, geralmente final de semana, e muitas vezes queria bater na minha tia. Era muito ignorante, era uma ótima pessoa sóbrio, mas muito ignorante quando estava bêbado. E fora isso, essa questão, né, da família tinha
essas rejeições na escola, na vizinhança, mas muito dessas decisões que eu tomei foi com base nos maus exemplos que eu vi na minha família e nos bons exemplos, mas principalmente que isso é muito importante para você que é pai, para você que é mãe, tio ou tia, a importância de uma figura, seja ela masculina ou feminina, mas que traga esse referencial de ser humano, de caráter, de honra, de disciplina, de liderança. E essa figura foi a minha tia. Então, ela dizia coisas para mim, por exemplo, e aí vem o que eu ia dizer em seguida, a questão de traumas. Eu não tenho traumas. Eu não tive que passar por um processo de ressignificar o meu passado e entendo que tem muita gente que precisa disso, mas eu não precisei passar por isso, porque eu entendi que tudo que eu vivi foi importante para construir o meu caráter e construir a minha história. Mas principalmente por conta de duas figuras importantíssimas na minha vida. Primeiro foi ela, essa minha tia Maria, e segundo foi quando eu encontrei Jesus Cristo. Que aí a virada de chave aconteceu, digamos, 100%. Porque eu passei a encontrar nele, na figura de Jesus Cristo, independente de qual seja a sua religião, sua fé, mas vale a pena analisar, estudar, pesquisar quem é Jesus Cristo. E foi a partir desse encontro pessoal, espiritual, real com ele, que toda a minha mentalidade mudou. Em todos os sentidos. E aí, a partir disso, aos 17 anos, eu passei a tomar decisões muito mais centradas, muito mais pensadas, muito mais planejadas. E, claro, com toda a construção que eu tinha antes, né? 17 anos eu vivi como uma pessoa, digamos, comum, mas tendo toda essa carga de aprendizado de uma só pessoa, uma mulher extraordinária, que me fez ser parte do que eu sou hoje. Então, decisões, sim, elas são importantíssimas para, né, apontar o nosso destino, mudar a nossa rota. O mais belo das histórias, e hoje estamos presenciando com muita honra a sua história, é que, se você parar para pensar, existem pessoas que sempre têm uma história mais difícil do que a nossa, né? Mas nós pensamos que a nossa é a mais difícil, né? Verdade. Nós pensamos que a nossa... nós passamos mais dificuldades na nossa infância, nós fomos excluídos, nós tivemos necessidades, mas sempre tem alguém que lutou mais do que a gente, né? Tem um livro que eu leio, que eu gosto muito, que é de Tony Robbins, que ele fala essa seguinte frase, se você acredita que a sua história é difícil, pare um pouco, pense, alguém está passando por algo mais forte do que você. E hoje, muito bonito ter um pouco mais da sua história conosco. Nós já somos parceiros, visitamos seus eventos, né, com muito carinho. E eu tô surpreso, para ser bem sincero com você. E tem uma coisa assim, falando sobre essa questão, né, que você citou agora, Vinícius, que as pessoas, muitas vezes, a gente procura, a vida já é tão difícil, mas a gente sempre está procurando, claro que não são todas as pessoas que fazem isso, é uma parcela mínima que não faz. A gente está sempre procurando um culpado. Porque meu pai era traficante. Porque eu era pobre. Porque eu não tive acesso a uma educação boa. Porque isso, aquilo, outro. Porque, sei lá, fizeram bullying comigo na escola. A coisa mais fácil que tem a se fazer quando você não tem êxito ou quando você quer apontar alguma coisa. Então, se você não teve êxito naquilo que você busca, a maneira mais simples de se safrar disso, digamos assim, é achar um culpado. Isso. É apontar, foi minha família, foi minha criação, foi a minha escola, foi o governo, foi... Não é. Não, é você. Exato. E assim... é autorresponsabilidade, né? E eu não nego, gente, né? Ponho amor nas minhas palavras, eu não nego que existe, assim, pessoas que foram traumatizadas por uma série de coisas. Por exemplo, eu posso falar hoje com propriedade sobre abuso sexual infantil porque eu fui abusado sexualmente na infância. E o pior, por pessoas da família. Mas isso não me traumatizou. Por quê? Aí você pode dizer assim, Alexandre, então você é o alecrim dourado, você foi escolhido e não conseguiu, né? Não teve nenhum traumazinho aí disso. Não, porque assim, eu passei desde muito tempo, né? Essa fortaleza que eu disse foi a minha tia, Maria, minha mãe de criação, e eu buscava não somente nas palavras dela, porque ela sempre me dizia algo. Ela não era romântica no sentido de passar a mão na cabeça, pelo contrário, né? Se ela visse o erro, ela descia a lenha de verdade, nunca bateu em mim, mas só bastava um olhar. Muito essa linha aí. Entendeu? Só bastava um olhar para se tremer todo, mas era muito do diálogo,
de dizer, meu filho, o caminho é esse, esse, esse. O certo, o errado é esse, esse, esse. Você quer ir para esse ou para esse outro? E ela dizia muito essas palavras de afirmação. Você vai ser um grande homem, você vai ser muito feliz, você vai ter uma esposa, você vai ser pai. Então ela passou toda a minha vida, essa vida de existência eu com ela, Profetizando. profetizando, Isso é afirmando. importante pra Isso é família. muito importante. Isso é muito importante. Trazendo Porque as boas palavras têm afirmações pra poder. você. Exato. As palavras têm poder. As palavras têm poder. Então, isso me ajudou muito. Porque todo mundo na cidade poderia dizer tudo de ruim contra mim. E até ter razão nisso. Mas ela sempre dizia a verdade com sinceridade e com amor. E profetizando bênçãos. Então, esse foi um dos pilares que fez com que eu não tivesse esses traumas. E um outro grande pilar foi os estudos. Eu gostava muito de ler. Não porque era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque isso você vai adquirindo com o tempo, mas porque era um dos meus refúgios. Então, não tinha nada para fazer, à tarde eu estudava de manhã, o que é que eu ia fazer? Eu ia para a biblioteca. Começava a ler de tudo. Gibi, até livro de receita eu lia, né? Enciclopédia, enfim, tudo que tinha ali. Então, sempre fui muito curioso. A biblioteca, a leitura, era um dos meus refúgios. E isso fez com que eu começasse a ter um desenvolvimento intelectual, mesmo sem perceber, um desenvolvimento intelectual mais rápido, melhor, de falar de forma um pouquinho mais articulada, se bem que hoje as pessoas me vêm falando, dando palestras, sendo professor, não imaginariam que eu era uma pessoa super tímida. Eu não conseguia falar direito com as pessoas, eu gaguejava, eu não conseguia, para você ter ideia, eu tinha vergonha até de pedir a bênção para os meus tios e tias, mas isso tudo foi uma construção. E um outro ponto que foi muito importante, que me ajudou, foi o teatro. Comecei a fazer teatro na escola. E aí o ponto de virada que eu já falei aqui foi justamente a fé em Deus, ou essa vida com Jesus Cristo, estar dentro de um contexto de igreja, que me ajudou bastante, assim, até hoje. Eu não faço mais parte dessa igreja como membro, que é a Igreja Batista Nacional em Areia Branca, mas o que eu posso dizer para vocês que foi assim de fundamental importância a liderança dessa igreja na minha vida, principalmente o pastor Daniel, e até hoje assim eu considero como um dos homens de verdade, de vergonha, de sinceridade, que vive realmente a fé, o evangelho, e assim um líder nato, sabe, vai em todos os sentidos. Então assim, esse contexto de igreja me ajudou muito também. De ter pessoas onde eu pudesse me apoiar, de ter pessoas que pudessem chegar para mim e dizer assim, Alexandre, você tá errado, cara. Isso que você fez, que você disse, você mentiu, você, sei lá, floreou a verdade, ou a sua conduta não foi legal. Então eu vivi momentos assim. E um dos meus primeiros aprendizados em relação à liderança foi exatamente uma pessoa chegar para mim e dizer assim, você não é líder. Porque eu realmente não estava sendo, porque eu estava indo contra os princípios que eu pregava, que eu defendia, que eu dizia nas minhas equipes. E aí a pessoa disse, você não é líder, porque você não está agindo com sinceridade. E foi a primeira vez que eu entendi, e que a pessoa me explicou, o significado, a origem da palavra sinceridade. Depois que eu absorvi aquilo, que eu vomitei tudo que eu pensava daquela pessoa, tudo que eu imaginava que um líder deveria fazer, porque eu achava que um líder ele tinha que ser meio que um pouquinho também autoritário. Depois que eu falei tudo naquela reunião, aí ele olhou para mim e disse, muito bem, agora você é um líder, mas agora você vai ser retirado da liderança desse ministério, desse grupo de jovens, para você aprender uma lição. Foi dolorido demais, porque eu amava aquilo com todas as minhas forças, e esse era um grande problema. Porque eu estava colocando a liderança, o meu grupo, acima de outras prioridades. Acima até da minha vida pessoal, individual com Deus. Então, tudo aquilo que se torna algo prioritário na sua vida, seja seu casamento, seus relacionamentos com amigos, com familiares, com vizinhos, com seus liderados, tudo aquilo que se coloca uma prioridade acima daquilo que realmente é prioridade, aí o que acontece? Aquilo que você está dando prioridade se torna seu Deus. Acaba sendo fanatismo, né? Acaba isso se tornando um fanatismo. Se enraizando dentro do seu coração, dentro da sua mente, e você só consegue ver aquilo e viver aquilo. E não consegue ver as outras possibilidades, as outras áreas que você também precisa dar prioridade.
E é isso. O que mais? Existe muita sensibilidade na fé com Jesus, não é? Sim, Certo que a igreja ela nos ajuda muito, né? Ajuda todas as pessoas que caem na vida, no mundo das drogas, do álcool, que destrói um casamento por traição. A igreja está sempre de portas abertas para receber, né? isso. Tem um pastor na história que ele colocou uma faixa na frente da igreja com o nome hospital durante um longo tempo, porque a igreja já foi refúgio para mim, para você, já foi para Natanael e né? Como pais pastores. Maravilhoso. Eu vejo a igreja como um firme fundamento de fé e que as pessoas realmente conseguem mudar de vida, né? Existe muita transformação em Cristo Jesus. Essa é a Sim. verdade. É o maior exemplo, né? Como eu falei, né? Eu gosto muito de ler. Uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer na minha vida depois, né? Com os 17 anos que eu assumi esse relacionamento sério com Jesus Cristo, real, foi aprender sobre quem é Ele. Então, assim, como é que você vai falar bem da tua esposa ou do teu filho se você não conhece eles? Como é que você vai falar bem da sua empresa se você não conhece ela? Da mesma forma que em qualquer relacionamento humano, você precisa conhecer bem para confiar naquela pessoa, para você conduzir aquela pessoa, para você também se fazer entender para aquela pessoa da mesma forma é a fé cristã. E repito, independente de qual seja a sua religião ou a instituição que você faz parte. Esse convívio com a igreja é muito importante. E tem gente que diz assim, mas a igreja tem muitos hipócritas, tem muitos mentirosos, tem muitos isso e aquilo. E aí, quando eu ouço alguém falando disso, eu falo assim, é verdade. Seja bem-vindo ao clube, porque você é mais um. Você é igual, verdade. Então, assim, esse exemplo que você falou de ser um hospital é a mais pura verdade. É verdade. A gente não vai, a igreja não é clube, a igreja ela não é uma empresa no sentido de que você tem que seguir todos aqueles processos, aquelas regras, e ir para sua casa, e na sua casa você vive uma coisa, e na empresa você vive outra. Né? Você tem um lado profissional e um lado, digamos, mais social na igreja. Era tudo isso. E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas em relação a buscar uma instituição séria para conviver busque realmente uma instituição séria, que pregue o evangelho, que tenha um modelo de liderança que realmente sejam pessoas disciplinadas, organizadas, benquistas, que realmente tenham um caráter, tenham uma história. Porque como é que eu vou confiar em alguém e seguir o exemplo daquela pessoa se ela não está sendo um bom exemplo? Se ela não tem realmente uma história para contar de bom para mim. Não só dos defeitos, que os defeitos também são importantes, mas você imagina, você está num contexto de uma empresa ou de uma igreja ou de uma família em que só tem defeito aquela pessoa. Então o que é que ela vai te acrescentar na tua vida? Se ela só tem coisas erradas, ela não tem um acerto, ela não tem uma mudança de mentalidade, ela não tem uma mudança de vida, uma virada de chave. Então, a igreja sim ainda, apesar de todos os pesares, existe sim uma igreja real, verdadeira, boa, importante, que a gente pode encontrar alento, consolo, Sim. segurança, da mesma forma que existem pessoas no mundo que não estão na igreja, mas que também podem ser essas âncoras, né, esses referenciais para a nossa vida. Ale, dá para perceber que na sua história houve mudanças extraordinárias, né? Sim. Eu gostaria de saber qual foi o ponto que você decidiu empreender. Você decidiu se tornar um empresário, um treinador, porque olhando um pouco para o início da sua história, realmente foi algo revolucionário, né? Uhum. Eu espero que um dia você possa escrever sobre isso para que possa motivar alguém a realmente mudar, a ter coragem de viver, a ter coragem de se refazer e se permitir, não é? Então, aonde foi que você parou assim? Disse, não, agora eu vou crescer de fato. Você leu algo? Uhum. Alguém lhe aconselhou? Além da sua Vamos tia, lá. ou foi ela que lhe conduziu? Vamos lá. Já dando um spoiler aqui, esse livro aí vai sair em novembro, já tô dando spoiler. O Pronto. primeiro lugar que tá sabendo disso são vocês. Ótimo. Em novembro de 2022, não, em novembro de 2026 vai sim sair esse livro. Por que novembro de 2026? Ele não tá pronto ainda? Ele tá pronto aqui, na minha cabeça, Sim. porque é a minha história. Mas porque em novembro de 2026 vai se completar 22 anos de caminhada com Jesus Cristo. Então, eu quero contar
toda essa trajetória, não só espiritual, como também pessoal, profissional. Mas assim, eu não consigo te dizer um ponto de início, né? Um ponto de ignição, de quando eu comecei a empreender ou desejar empreender. O que eu posso dizer é que foi um processo um pouquinho longo, mas principalmente, mais uma vez, num contexto de igreja. Eu passei no vestibular, na época o vestibular ali poderia usar em metade da nota do Enem, e você tinha que tirar pelo menos, né, a outra parte no próprio vestibular da UERN. Em 2005 eu estava terminando o ensino médio, aí final de 2005 eu fiz a prova do vestibular da UERN para ingressar na faculdade em 2006. E aí, só que no finalzinho de 2005 eu fiz uma espécie de treinamento na igreja para descoberta de dons e talentos. E aí a gente passou, era 2 dias intensos, manhã, tarde e noite. A gente só parava para ir no banheiro e comer algo. E nesse treinamento de descoberta de dons e talentos, eu descobri que eu tinha, um dos talentos era administração, e o outro era encorajamento, e o outro era evangelismo. E aí, dos 3, o que pulsava mais era encorajamento e administração. Aí, beleza. Eu olhei para aquilo e o pessoal, colegas meus, já querendo fazer direito, medicina, isso, aquilo, outro. E eu disse, vou fazer administração. Só que antes, no início do finalzinho do fundamental e início do médio, um dos meus sonhos era ou ser advogado, cursar direito, ou ser psicólogo. Aí as pessoas perguntavam, por que, Alexandre? Eu disse, olha, psicólogo porque eu gosto de gente. E de gente doida. Então tem tudo a ver com psicólogo. Sim. Quanto mais virado do juízo, mais eu gostava de entender por que aquela pessoa era daquele jeito. E direito porque eu achava muito legal assistir os filmes e ver a figura do advogado lá no júri, né, no tribunal, defendendo a causa da pessoa com aqueles argumentos e tal. Nenhuma das duas coisas eu segui. E aí eu passei um tempo meio que no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, meio que sem saber o que eu queria da minha vida, até que quando eu fiz esse treinamento, aí eu descobri que eu tinha esse talento da administração. Eu disse, pronto, eu vou prestar vestibular para administração. Eram 46 vagas, eu fiquei no 23º lugar. E aí comecei faculdade, né, com um certo atraso, porque teve greve, mas quando eu comecei a faculdade, comecei a ver aquelas teorias, eu comecei a ver a prática e tudo, e eu comecei, poxa, que legal, realmente tem tudo a ver comigo, né, liderança, gerir projetos, equipes e tudo, é uma coisa que eu fazia na igreja, eu aprendi a ser administrador na igreja antes mesmo de fazer o curso de administração. Então, mas de fato, quando eu comecei a empreender com os meus próprios recursos, foi em 2018, quando eu abri a minha empresa. Na época era uma empresa de qualificação, de educação, baseada em toda a história que eu também vivenciei como professor. Até antes de 2018, eu nunca tinha empreendido para valer, com abertura de CNPJ, enfim, com todos os processos de uma empresa. Até final de 2017, eu sempre trabalhei como CLT ou como, sei lá, estagiário. Meu primeiro emprego, eu sempre costumo dizer isso, foi com 11 anos e eu era carregador de sacola do supermercado quando o cliente saía do supermercado e levava até a casa da pessoa. Então, desde os 11 anos eu sempre trabalhei, mas empreender de fato desde 2018. E justamente porque foi nessa construção de aprender, de levar muita pancada, de levar muitos nãos de vários projetos que eu tinha iniciado. Então, assim, até o momento de eu chegar, pronto, agora eu estou pronto para iniciar meu próprio negócio, né, sem depender de ninguém, né, com a cabeça mais madura, uma cabeça mais no lugar, com planejamento estratégico, com todo o conhecimento que eu tinha já da faculdade e também dos empregos que eu tinha participado. E aí comecei em 2018, mas baseado em toda essa construção de antes, de 2006, de 2005 até 2017. Em 2018, quando você iniciou essa jornada nova, já com todo o seu conhecimento, todo o seu know-how que você tinha adquirido, você abriu do zero, do nada e começou. Qual foi a primeira dificuldade que veio? Qual foi as primeiras, as maiores? O que você encontrou quando iniciou esse processo? As primeiras dificuldades foi captar clientes. As primeiras dificuldades foram essas. Por quê? Uma empresa nova, de uma pessoa nova nesse ramo,
embora que as pessoas já me conheciam como professor de ensino médio, de ensino fundamental, de EJA, de cursos profissionalizantes, mas ainda não tinham visto, né, o profissional ou empresário Alexandre nesse segmento. Então foi um pouquinho difícil nesse sentido, de captar clientes, de chegar até o cliente e mostrar que a minha proposta é interessante, que o valor que ela ia investir realmente valeria a pena, teria um retorno a curto, médio e longo prazo. E o segundo ponto de dificuldade foi do negócio começar a crescer e não ter equipe para trabalhar. Ou pessoas, não é que não tinha, né? Não ter pessoas qualificadas para trabalhar. Porque quando você começa um negócio, embora que você não saiba de tudo, mas você tem aquela visão do negócio e você sabe que um dos grandes diferenciais para aquele negócio começar bem ou continuar bem é você é a cara do negócio. É você que dá o tom para o negócio, né, continuar e permanecer. Então, quando as pessoas não têm a mesma visão que você, o que acontece? O negócio começa a desandar. Por mais que você tenha as contas em dia, por mais que você tenha, né, um serviço, um produto interessante, mas se a sua equipe não seguir a mesma visão que a sua, então as coisas desandam. É igual um relacionamento, né? Entre casados, entre namorados ou entre amigos. Se vocês não estão em comum acordo, o que acontece? Uma das pernas vai estar andando manca. Então, e até hoje essa é uma das grandes dificuldades nas empresas. Não só aqui em Mossoró, em qualquer lugar do mundo, a falta de mão de obra qualificada e que tenha ou que busque ter a mesma visão daquele que iniciou o negócio. Não estou dizendo que as pessoas não possam ter uma visão diferente da sua, mas você tem que ser aquele gestor, aquele líder que busca entender, né, o outro lado e acrescentar para melhorar, nunca para reduzir ou para desfazer. Tem que estar alinhado ao seu propósito, né? Exatamente. Não tem como ela trabalhar num negócio seu se não tiver alinhado com aquilo que você está tentando construir. Exatamente. E isso é muito importante. É a visão, você ter a visão onde é que você quer chegar, né? O Brasil, o mundo inteiro está cheio de exemplos de pessoas que começaram do zero, quebraram trocentas vezes, mas até alinhar ou afinar a visão do que ele queria projetar, do que ele queria alcançar, do topo que ele queria ir além. Então, é muito sobre isso, de você não desistir. Resiliência. Resiliência, exatamente. Resiliência, eu já vi muitas pessoas que começaram um novo negócio, negócios bons, com um futuro promissor, mas nas primeiras dificuldades o negócio desandou, não deu certo, fecharam as portas e a pessoa desistiu. Voltou a ser CLT ou voltou, mas sempre com aquele sonho. Mas faltou resiliência. Sempre tem que ter. Ah, não, mas eu tentei e não deu certo. Mas você tentou de novo? Você tentou de outra forma? Você tentou mais uma vez? Então, resiliência é muito importante para qualquer negócio. Porque nem tudo que a gente tentar vai dar certo de primeira. Você é quem? Para fazer um negócio e dar certo de primeira. Você veio da onde? Porque não é. Então... Exato. Hoje em dia temos muitas oportunidades, né? Por exemplo, temos você que está lançando um livro, vai ter uma live dia 30 de dezembro. Dia 30 de agora, dezembro, né? Vamos ter essa live de lançamento. Um livro aí que está saindo do forno. Aí já saiu do forno, falta só o lançamento. Que é o Lidere com Propósito. Terça-feira, né? Terça-feira, dia 30. Isso, através do meu Instagram, aledantas1, já segue aí. Né? Curta, comente, compartilhe. E assim, é um projeto que já fazia um tempinho que eu queria lançar, fazer, e chegou o momento de fazer isso. Eu já sou escritor, eu escrevi um livro chamado Uma Mulher Chamada Âncora, de uma pessoa aqui de Mossoró, e eu fui meio que um ghostwriter dela, mas escrevi o livro que conta um pouquinho da trajetória dessa mulher aqui em Mossoró. Uma história de desafios, né, de perdas, de encontro com a família, com a fé, e ela foi lançado pela editora Autor da Fé. Então, se vocês quiserem encontrar o livro, é só pesquisar lá, Autor da Fé, Uma Mulher Chamada Âncora. E desde 2018, eu comecei a comecei a publicar meus poemas, minhas poesias,
num blog que eu tenho chamado pensementalidade.alexandrina.blogspot.com. Também acesse. Porque desde 2005 eu escrevo poesia. Então comecei a escrever poesias e durante a pandemia, 2020, foi o período que eu mais escrevi. Eu chegava do trabalho na época, estava trabalhando, eu tinha uma empresa e também estava trabalhando numa clínica. E aí eu chegava da clínica e ia dormir lá para 1 hora, 2, 3 horas da manhã, porque parecia que, assim, vinha inspiração e eu começava a escrever 3, 4, 5 poemas de uma vez. Então, assim, eu escrevo poesias desde 2005, tenho esse blog desde 2018, o livro Lidere com Propósito vai ser lançado agora dia 30 de dezembro, e nessa área da escrita eu também, né, escrevo algumas reflexões que eu geralmente coloco no Facebook, no Instagram. São reflexões que eu falo um pouco sobre destino, sobre a personalidade, sobre caráter, sobre ferramentas que eu uso, que eu já usei. E tenho uma newsletter no LinkedIn, que toda semana eu escrevo um artigo lá, pensando sobre. Então, geralmente, como é o LinkedIn, eu escrevo mais voltado para, né, o público empresarial, com diversas temáticas, desde lideranças, ferramentas de gestão, marketing, vendas. Então, semanalmente, eu estou escrevendo um artigo nessa newsletter, como chama aí no inglês. Perfeito. E do livro Lidere com Propósito, né, que está sendo lançado agora? Solta aí alguns spoilers pra gente, para quem ainda vai adquirir o livro. Vamos Diga lá. O que é que vão encontrar nesse livro aí. Bom, o título por si só ele já é bem sugestivo, já é bem autoexplicativo. Por que, primeiramente, a escolha do nome? A partir do momento quando a gestão ela começou a se tornar mais profissional, ela começou a ter regras, ela começou a ser processual, ela começou a ser acadêmica, né? Desde Fayol, Taylor, Ford, até chegar no século XXI, né? O grande guru da administração, Peter Drucker, entre tantos outros, a gente começou a transformar a liderança num modelo mais de autoritarismo, ou de um modelo mais mecânico. E quando eu comecei, as várias experiências que eu tive como líder, seja na igreja, seja em projetos, seja em empresas, seja na minha própria empresa ou até na minha própria vida, eu comecei a perceber uma coisa, que os resultados eles falam muito, né, sobre aquilo que você está ali propondo liderar, ou propondo organizar, administrar, mas esses resultados eles não podem parar em você. Tudo que você faz, seja no seu planejamento estratégico, seja na forma como você lidera, seja nos projetos que você organiza, ou que você idealiza, eles têm que ter um propósito, eles têm que ter um fim, uma missão, um legado. E o livro fala exatamente sobre isso. Quando você tem um fim, uma finalidade, você passa a liderar, a administrar, a gerir com intencionalidade. Então, vem a pergunta: você realmente tem liderado com propósito? Ou qual é o seu propósito ao fazer o que você está fazendo, em ser o que você está sendo e em adquirir o que você está adquirindo? Porque são 3 bases na liderança e eu vou estender isso até para a vida de qualquer ser humano. A gente está em uma constante jornada de ser, ter e fazer. Ser, ter e fazer. Esses são os pilares de qualquer ser humano. E quando se trata da liderança, esse ser, a sua essência, o adquirir coisas, que é o ter, e o fazer, né, construir, criar, eles têm que ter uma finalidade, tem que ter um propósito. É para só lhe beneficiar ou é para beneficiar outros? É para você construir uma marca, é para você transformar uma sociedade, é para você fazer o quê? Eu gosto muito de ouvir, de assistir documentários que contam histórias de grandes homens, né, no passado, como Walt Disney, como os criadores da Adidas ou da Puma. E aí todos eles, você vê uma mesma linha de raciocínio, não, uma mesma linha de vivência. Eles pensaram em não construir império, mas eles pensaram em um propósito. Isso que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, vai mudar na vida de uma pessoa.
ou na minha vida, ou na vida da minha família, ou na vida dessa nação. Então são essas coisas que a gente tem que pensar, e tudo isso tem método também. Não é só uma questão comportamental, que é a mais importante de todas. Se você não muda a sua mentalidade, as pessoas falam mindset, virada de chave, pegar o código, mas realmente tudo isso começa na sua mente. Tem uma frase de Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra da Inglaterra na década de 80, chamada, né, apelidada de Iron Maiden, ou seja, Dama de Ferro, porque ela era muito rígida, muito dura, não no sentido de que ela era uma pessoa arrogante, mas sim porque ela era uma pessoa muito capaz, muito segura daquilo que ela estava conduzindo, uma nação como a Inglaterra, né, como o Reino Unido. E tem uma frase que é atribuída a ela que diz o seguinte: cuidado com o que você pensa, porque isso pode transformar-se em palavras. Cuidado com suas palavras, pois isso podem transformar-se em ações. Cuidado com suas ações, pois elas podem transformar-se em atitudes. Cuidado com essas atitudes, pois podem transformar-se em seu caráter. E cuidado com seu caráter, pois ele pode transformar-se em seu destino. Ou seja, para onde você vai chegar, ou para onde você vai estar indo ou sendo conduzido, começa aqui. Tudo começa na mente. Tudo começa aqui. Então, se você não trabalhar a sua mente, você também não tem como trabalhar o seu propósito. E aí vem, toda uma construção. Por que eu falei lá no início, que tudo que eu vivenciei, tudo que eu sofri, serviu para me tornar hoje o que eu sou. Porque eu aprendi, numa das fases uma das cenas dolorosas da minha vida, que eu sabia que eu ia ser destituído de uma posição muito importante que eu amava muito. E quando eu estava a caminho dessa reunião, dolorosa demais para mim, veio no meu coração o versículo de Romanos, capítulo 8, e o versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? O dele. Todos nós somos chamados para fazer algo nesse mundo. Todos nós. O que é que você vai fazer com o que lhe foi dado para ser feito? E tem que dizer, não, mas eu não sei meu propósito no mundo. É fácil. Procura ver, primeiramente, tirando a questão da fé, vou já chegar nela, mas primeiramente olha para a tua história, olha para o teu coração, olha para o que você vivenciou, o que é que arde no seu coração, o que é que impulsiona você a fazer algo por alguém, não só por você. Porque se você fizer só para você, você pode chegar muito longe, mas não vai chegar além do topo. Tudo envolve pessoas. De pessoas para pessoas. Então, olhe para você. Você vai encontrar ali um propósito. Agora, se você quiser encontrar o propósito maior, o mais duradouro, o que vai fazer com que você permaneça e que esse propósito alcance gerações muito depois da sua morte, busca Deus. Tem pessoas que tem um autor, que ele já é falecido, um cientista brasileiro, que foi um dos grandes expoentes e defensores da teoria do design inteligente ou criacionismo científico. Eu tive a satisfação de conhecê-lo, fui para várias palestras, ele já esteve na minha cidade, em Areia Branca, também palestrando, que é Adalto Lourenço. Um fera, o cara. E ele disse uma vez, quando você tem uma geladeira e essa geladeira, por alguma razão, ela quebra, das duas uma. Ou você vai buscar o manual daquela geladeira para entender por que ela está defeituosa ou por que ela não ligou, ou então você vai buscar quem pode consertá-la ou quem construiu ela. E se tratando da gente, ser humano, quem é o nosso Criador? Ou qual é o nosso manual de construção, de conserto? A palavra de Deus. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Gente, calma. Vamos abrir o coração, né? Eu posso dizer para vocês, com 21 anos de experiência com Jesus Cristo, e eu não estou falando de religiosidade, a palavra de Deus, a vida com Jesus Cristo, as experiências com o Espírito Santo são muito mais reais, muito mais verdadeiras, muito mais duradouras e muito mais transformadoras do que qualquer outra relação que você possa ter na sua vida. Estou falando de encontro real,
de vivência, de relacionamento real. Do mesmo jeito que eu tô falando aqui com vocês e me emocionando, contando um pouco da minha história, e sentindo também a emoção de vocês, isso acontece no relacionamento com Jesus Cristo. Então, você quer encontrar o seu propósito no mundo? Busca Deus. Ponto. Ele vai te responder. Ele vai te dizer, ele vai te apontar, ele vai usar situações, ele vai usar pessoas, ele vai falar diretamente para você. Se você for sincero, poxa Deus, eu não sei o que é que eu vim fazer esse mundo. E nós sabemos que todo mundo tem, né? Um propósito. Tem, exatamente. Mesmo que você não acredite que não tenha, mas você acredita que não tem, mas exato. você tem. Então, assim, essa mensagem, né? Todas Romanos 8:28, até hoje me segue nesse sentido, porque muitas vezes quando eu quero desistir, ou quando eu levo uma pancada assim muito forte na vida, porque eu já levei. Eu não sou isento de erros e também não sou isento dos errados. Porque muitas vezes a gente não consegue perceber que o fulaninho lá, que você fez uma parceria, ou que, sei lá, chegou até você, vale passar a perna. Então, quando acontece esse tipo de coisa, uma das primeiras coisas que vem no meu coração, na minha mente é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho um propósito. Eu tenho um rumo. Eu tenho uma rota. E acima de tudo, eu tenho um pai. Não é humano, terreno, porque ele já se foi. É lá de cima. Então, esse encontro, essa vivência, essa jornada de fé, de humanidade, de profissão, de sociedade, constroem o seu legado, constroem o seu propósito. Eu, há 15 anos atrás, já sabia, vou dizer 21, porque no início da fé a gente é meio assim, imaturo. Mas há 15 anos atrás eu sabia qual era o meu propósito. Inclusive, ele está se cumprindo aqui. Que é para falar para pessoas que talvez nunca me ouviriam se não fosse através desse canal, desse episódio, dessa porta, dessa vitrine. Sim. E foi através de vocês. E eu sou muito grato por isso, de verdade. Muito bom. Ale, quando você fala sobre propósito, você é algo tão profundo que eu venho a pensar o número de pessoas que não têm propósito. Existe muita gente infeliz, cara. Existe empresário que é infeliz. Existe dono de loja que é infeliz. Não sabe o que ganha, não sabe para onde bota o dinheiro. Existem pessoas que se dopam e estão deitadas numa cama agora porque está infeliz, não tem força para se levantar, para trabalhar. Quando você escreve um livro falando sobre propósito, eu imagino o impacto que você vai gerar na vida de muitas pessoas. Existem jovens perdidos agora que essa mensagem vai chegar e vai encontrar um propósito e vai encontrar por que estão ali. Cara, é algo incrível, porque você fala com tanta clareza sobre propósito e é nítido o respeito e o amor e a comunhão que você tem com Deus, não só como homem, mas em seus negócios, em seus eventos, né? Pra ser bem sincero, eu tô emocionado hoje aqui. Algo Que bom. incrível que está acontecendo. E olha, Vinícius, que eu Fale tô... algo, Nathan, agora é sua vez. Eu tô muito longe ainda, viu, meu amigo? Tenho ainda algumas falhas para serem corrigidas, mas... Todos nós temos, né? Essa é a verdade. Mas o bom da vida e que a gente aprende não é você viver e levar uma vida sem erros e sem falhas. Nós somos falhos. Isso. O diferencial está em você reconhecer esse erro, corrigir a sua rota, segundo os princípios de Deus, e seguir em frente. Verdade. Porque todo mundo erra. Nós não somos isentos disso. Nós somos falhos. A diferença está em você admitir esse erro, você saber reposicionar Mudar de rota. as velas e mudar de rota. Isso aí é onde está o diferencial. Ale, quais são os canais que o seu livro vai estar disponível? No caso, ele vai ter físico, eu quero um. Eu quero. Autografado. Eu tenho um acesso a você, então com certeza. eu vou desfrutar disso, né? Logicamente. E quem sabe também pode até fazer um episódio falando sobre o livro, Claro, né? Sobre as Isso, lições. apresentar o livro aqui seria interessante. Bom, vamos lá. O livro, né? Eu vou fazer essa live de lançamento dia 30 de dezembro, pelo meu Instagram, aledantas1. E ele vai ser lançado inicialmente pela Amazon, site da Amazon. Você vai lá,
né, na barra de pesquisa. Pra o e-book, no dia já vai estar Já no dia disponível. 30 vai estar Para disponível. e-book e para livro físico também? Isso, inicialmente só para e-book. Por quê? Porque o livro físico eu quero lançar em fevereiro do próximo ano, no dia do meu aniversário. Show. Então, o físico vai ser lançado só em fevereiro, mas eu já queria antecipar, né, já para as pessoas começarem a interagir com o livro, Sim. né, ler um pouco e aprender um pouquinho do que eu aprendi também ao longo desses anos. E além do livro, falando também de negócios e de novos projetos, na parte até mesmo de consultoria e treinamentos empresariais, quais são os projetos aí para esse 2026 que está iniciando? Bom, tem gente que diz assim, olha, faça tudo em segredo e só revela depois que estiver pronto, né? Porque os Conte olhos... só pra gente. Só pra gente. Porque os olhos Só invejosos estão 500 aí. mil pessoas que vão passar. Não, mas assim, eu não tenho nenhum problema de dizer, né, sobre projetos futuros, porque aquilo que é pra mim é só pra mim. Isso. Aquilo que Deus tem pra mim, ele vai dar só pra mim. E por mais que você faça o Ctrl+C, Ctrl+V da minha ideia, do meu projeto, não vai sair da mesma forma. Pode sair até melhor, que bom. Tá tudo bem. Gente, uma das coisas mais libertadoras que eu aprendi na vida foi o que é pra ser seu, será seu, independente de qualquer coisa. Então, assim, projetos para 2026. A gente, né, vocês até participaram de alguns dos nossos eventos com conexões empresariais e negócios, aliás, de cooperação. E a gente recebeu convite para fazer em Natal, fazer em João Pessoa e fazer em Campina Grande. Então, esse primeiro semestre de 2026, a gente vai estender esses eventos. Já tem o marcado para Mossoró, que vai ser dia 6 de março. Nós vamos ter a Tereza Gianni, que é uma coach, mentora e excelente palestrante, consultora empresarial de Natal. Vamos ter a Luísa Mello, que é mentora de mulheres com um método dela que ela, né, sentiu na pele essa questão e venceu, que dá produtividade para resultados. E ela também trabalha muito essa questão da espiritualidade na vida pessoal e na vida com os negócios. É muito importante o trabalho que a Luísa vem fazendo em Mossoró. E também vamos ter o Wilson Júnior, que ele é publicitário, uma grande figura aí que vem fazendo um trabalho excelente, não só no Rio Grande do Norte, mas já está se estendendo a São Paulo com clientes também lá. Então, assim, nossos projetos de eventos serão esses, de estender para outras cidades, não só essas que eu citei, mas para outras cidades aqui ao nosso redor. E estamos construindo essa comunidade, crescendo cada vez mais. Além disso, a gente vai estar realizando alguns eventos com parcerias com outras instituições. Nós vamos estar, no mês de maio, realizando o primeiro Fórum de Interiorização do Turismo, já falando sobre o Proturismo. E vamos ter a presença do Heitor Cadre, que nada mais, nada menos é o diretor da ONU Turismo no Brasil. O primeiro escritório da ONU Turismo nas Américas foi inaugurado esse ano, lá no Rio de Janeiro. E aí, numa articulação nossa, a gente conseguiu fazer com que o presidente da Frente Parlamentar do Turismo em Mossoró fosse até lá conhecer, fazer uma visita de cortesia e receber o convite para estar nesse evento em Mossoró próximo ano. E vamos ter também a Luciana Balbino, que foi capa da Forbes. Capa não, ela esteve na revista Forbes no ranking das 100 mulheres mais empreendedoras do agronegócio. E ela vai estar com a gente também porque ela tem um case de sucesso fantástico de transformar a comunidade de Chão de Dentro, que fica na cidade de Areia, Paraíba, através do turismo e do empreendedorismo. Então ela vai estar conosco, conheci ela no início de dezembro, lá em Gomaré, num evento, e ela de pronto aceita o nosso convite. Bom, além disso, né, vamos ter mais edições do Experts, que vocês conheceram. A gente carinhosamente chama dos Power Rangers aqui de Mossoró. E é isso. E lançamento de mais livros. E o projeto do Festival de Café de Martins? Boa. Como é que tá? Vai sair, né? 2026 vem aí o Festival de Café de Martins. O segundo, né? O segundo. Do Festival de E se Deus quiser, acredito que a gente vai fazer já no primeiro semestre. Talvez ou abril ou maio, ou talvez junho, no máximo junho. E certamente é um evento muito aguardado. Sim, com certeza. Porque a gente foi teve... sucesso o evento, Foi né? sucesso total. Sucesso total. A gente nunca imaginou na vida que quem trabalha com evento sabe, você fazer um evento
de médio grande porte, não se ganha dinheiro logo no primeiro evento. Você É. vai ganhar lá no terceiro, quarto, quinto. E esse então teve prejuízo, teve ainda um pouquinho ali de lucro. E assim, foi estrondoso, Foi um sucesso. o sucesso, a visibilidade. Então, 2026 vamos ter o Festival de Café novamente. Top. Você, Vinícius, fazer alguma colocação pra gente encerrar? O livro, ele vai ser, no caso, vai ser lançado na Amazon, né? E próximo Isso. ano, no caso, vai virar o físico, não é Isso, isso? dia 30 agora ele vai ser lançado no site da Amazon. E dia 5 de fevereiro, se não me falha a memória, vai ser lançado físico. E obviamente vocês estão convidados, vão enviar convites, vai ser um lançamento bem bacana. Ok. E já para ser lançado também em outras cidades, né? Quem tem parcerias, articulações ou famílias, a gente vai estar lançando em pelo menos umas 6 cidades aqui na região oeste, do dia 5 de fevereiro até final de março. Ótimo. Muito bom. Eu queria só que você olhasse ali para aquela câmera para você e você desse uma mensagem aí. Se você tem uma mensagem que você pode passar para as pessoas, seja para um empreendedor, seja para uma pessoa que não encontrou ainda o seu propósito, uma mensagem que você veio aqui hoje exclusivamente para passar ela. Chegou a hora de você fazer essa mensagem de forma resumida e de forma simples para que essa pessoa que está precisando ouvir entenda. Perfeito. O que eu tenho a dizer para você que está nos assistindo, que independente das suas crenças, independente da sua história, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é significante ou não, independente de qualquer coisa, confie. Confie no Deus soberano, poderoso, e aquele que se entregou numa cruz por mim, por você, por amor, um amor sacrificial, porque ele, mais do que qualquer outra pessoa, quer ver o seu bem, quer ver você acima, além do topo. Então, confie em Jesus Cristo, entrega a Ele e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Perfeito. Vinícius agora vai fazer um recado que ele sempre dá aí para os nossos seguidores, né? Sim. Só para a gente finalizar aí e agradecer também a Ale pela participação, agradecer pelo convite, né? Ter recebido esse convite com tanto carinho, participar aqui com a gente. Foi incrível, aprendemos muito. Já vou me despedir aqui para Vinícius finalizar, mas foi uma satisfação imensa. Queremos de volta aqui para você apresentar o livro, explanar mais sobre o assunto. É um assunto que a gente tem muito interesse, que os nossos seguidores também têm interesse. Então, para finalizar, muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite. Vinícius vai passar o convite agora, o recado aí que ele dá para os nossos telespectadores. Ale, eu gostaria que você nos indicasse 2 nomes para que nós pudéssemos também estar recebendo aqui e pudesse estar participando desse podcast com a gente com tanto carinho e trazendo conhecimento pra gente, né? Eu fiquei com o coração cheio hoje. Show de bola. Olha, eu já até falei de um nome aqui e quero reforçar, Luísa Mello, né, amiga, uma irmã, uma pessoa assim de coração maravilhoso e também de uma história muito muito bacana, e de Jardim Carvalho, ele Muito que bom. Esse aí já tá na minha lista, viu? Já tá é escrito educador aqui. financeiro, meu compadre de casamento, meu padrinho futuro. Então, assim, são esses 2 nomes que eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo vão ser muito satisfeitos, vão aprender bastante, porque os 2 têm muito para entregar, para falar, para ensinar. Muito bom. Pessoal, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, né? Nós não falamos hoje de nenhum patrocinador, passou batido aqui, não foi, Natan? Ótica Vessone, você que deseja ter um bom atendimento, ter um óculos de performance que vale atender, um óculos que você pague, mas que você utilize bem, que você se sinta bem. Ótica Vessone, em Mossoró e região. Temos atendimento aí em toda a nossa região de Açu, Mossoró e Panguaçu. Aonde você entrar em contato com o nosso número através do número qual, Natan? Número do WhatsApp, vamos deixar aqui na tela o endereço, o Instagram e o telefone para contato. Pode continuar. Ok. Falar um pouco também da ProTurismo, que é a agência de turismo do nosso parceiro de negócio, Ale Dantas, certo? Você que pensa em viajar o Brasil, fora do Brasil, consegue Ale, levar esse povo aí para qualquer lugar? Qualquer lugar do Brasil e do mundo. Ótimo. Qual é o contato, Ale, por favor? É 849-9418-7707. E a ProTurismo ela não somente trabalha viagem, mas eventos, né, capacitações, gastronomia, entretenimento, lazer. É uma cooperativa, um modelo de negócio que reúne 35 profissionais e empresas nessa nossa instituição, ProTurismo RN.
Muito bom. Falar um pouco aqui também da minha empresa, né? Da Solaris Energy, você que pretende e sonha em colocar um projeto de energia solar em sua residência, em sua empresa ou na agricultura, com baterias ou sem baterias, né? Você pode entrar em contato conosco através do contato 849-8190-1244 ou pode adicionar também a mim no Instagram, que eu vou estar te atendendo, tá certo? Mossoró e região, nós conseguimos chegar. @J Vinícius Mendes. Natan, quer falar de mais algum? Não, vamos encerrar aí. A gente vai fazer um Sim. resumo dos patrocinadores no final. Ótimo. Por hoje é só. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal do controle aí, que tá sempre nos apoiando aí. Mariana, nossa garota do marketing, e a Thiago aqui do controle aí das câmeras. Perfeito. Foi show.